Vinícius Júnior, numa hora que o Brasil não estava jogando rigorosamente nada, tirou um coelho da cartola. E dizem que ele não joga bem na seleção. O Vinícius salvou o Brasil. Porque se o jogo segue naquele 1-0, naquele momento, a tendência era o Brasil tomar o segundo gol. Todo mundo esperando que a personalidade do Carlo Ancelotti fosse a diferença para a seleção brasileira, e nem ele tem peito de colocar o Endrick no jogo de Copa do Mundo. Isso aí me desesperou. Mais do que o Igor Thiago, Juca, me desesperou ver o Endrick no banco e não entrar no jogo. O Vinícius chamou para si, foi daí, acertou um belo tiro, igualou o placar, mas o Brasil não mostrou jogadas, não mostrou conjunto. O Brasil foi um time muito, muito pobre de conteúdo. Acho que a gente estava esperando ansioso esse momento de ver o Vinícius Júnior estrear na seleção. Era só isso que a gente queria, Vini. Ó, o Brasil empatou e tá todo mundo contigo. Olha que maneiro, Vini. Não precisa ganhar o jogo, não. Se tu correr, jogar bola e pedir a bola pra você, tamo junto, Vini. Olha aí que legal, tá todo mundo contigo. Salve, nação, rapaziada. E o Brasil que estreou contra o Marrocos, pessoal, porém ficou empatado 1-1, pessoal. E o Vinícius Júnior fez um belo golaço. Que gol! E nisso, rapaziada, o Mauro César Pereira e o Casagrande fez uma excelente análise do jogo. O Casagrande e o Mauro César ficaram revoltados com o Carlo Ancelotti por não ter colocado o Endrick, pessoal. Rapaziada, antes de nós ver a revolta do Casagrande e do Mauro César Pereira, deixa aquele like e se inscreva no canal. Assim o YouTube vai recomendar para mais pessoas, certo? Pessoal, se puder hypar o vídeo, fica do lado dos comentários, é de graça. E eu vou ficar muito agradecido. Dá uma atenção. O Mauro César Pereira e o Casagrande revoltado com o Carlo Ancelotti. Olha que absurdo, pessoal. Acho que foi lucro pro Brasil, né? O Brasil estava muito mal no primeiro tempo. O Brasil era dominado, o Marrocos era bem superior. O time marroquino, se tivesse um pouco mais de apetite e melhor aproveitamento, esse domínio das chances até que criou, poderia ter feito 2-0 no primeiro tempo. E aí o Vinícius Júnior, numa hora que o Brasil não estava jogando rigorosamente nada, tirou um coelho da cartola. Aliás, 8 gols o Brasil marcou com o Vinícius em campo em jogos de Copa do Mundo. Copa passada e esse jogo de estreia. Ele participa de 7. 2 gols, assistências, participa das jogadas e dizem que ele não joga bem na seleção. O Vinícius salvou o Brasil. Porque se o jogo segue naquele 1-0, naquele momento, a tendência era o Brasil tomar o segundo gol. Porque o gol do Brasil muda muito o panorama do jogo. O Marrocos é surpreendido, o jogo se equilibra, arrefece um pouco mais o time marroquino, o Brasil consegue sair ali com ferimentos leves no primeiro tempo, quando o prejuízo poderia ser maior. No segundo tempo, o Marrocos recuou, o time sentiu talvez até um pouco de desgaste físico. O time é jovem, 25 anos a média de idade, o Brasil quase 30, então você vê um outro tipo de jogo. O Marrocos só foi finalizar no final do jogo e quase marca o gol da vitória. Alisson faz a defesa no 8º minuto dos 10 de acréscimo após ao final do segundo tempo. Acho que ficou bom para o Brasil, acho que o Marrocos tem mais alimentado que o Brasil, porque teve momentos de domínio que poderia ter aproveitado melhor. O Brasil muito na intuição, no individualismo dos seus jogadores, na qualidade dos atletas, que são melhores na média do que os marroquinos, mas o que se viu foi um time marroquino mais bem treinado, mais organizado, para trocar passe, para sair jogando. De fato, acho que para o Brasil foi lucro. Poderia ter sido bem pior. E aquilo que a gente vai falando antes do jogo, né? Sobre a característica dos times e a qualidade dos jogadores. Para mim, o melhor em campo foi o Boadi, 18 anos, jogador do Lille. Dominou completamente o meio campo. Jogador excelente, lúcido, espetacular. 18 anos, ganhou disputas, interceptações, se apresenta para o passe, constrói jogadas. Excelente jogador. Uma atuação assim, o mais jovem em campo parecia o mais experiente. Dominou completamente ali o seu setor, uma grande atuação, olha, grande jogador que está pintando. E eu acho que o Brasil sai no lucro, né? Porque ficou 1-1, tá bom. Poderia vencer, poderia ali, mas aquela coisa vai na intuição. O Brasil foi um time sem conteúdo. Uhum. Do ponto de vista coletivo, o Brasil não teve conteúdo. Vai lá e resolve, né? Então você vê uma jogada do Bruno Guimarães com o Luiz Henrique na direita, cruzamento, Rafinha não chega, a bola do Vinícius, Rafinha não consegue arrematar bem, o Bono faz a defesa. Aí no segundo tempo, a jogada do gol, uma jogada individual, o Vinícius chamou para si, foi aí, acertou um belo tiro, igualou o placar. Mas o Brasil não mostrou jogadas, não mostrou conjunto. O Brasil foi um time muito, muito pobre de conteúdo. Conteúdo que eu falo o quê? Ter jogada, saber o que fazer com a bola, o que fazer com a bola no ataque, como construir suas melhores jogadas. Não teve. O Brasil não teve nada disso. É o meio-campo que jogou poucas vezes. Paquetá se transformou em titular agora nessa reta final perto da Copa do Mundo. E o que se viu foi, de fato, o meio-campo assim, fraco, dominado pelo adversário. Um Casemiro muito
muito lento, né? O Casemiro parecia Tudo bem, o Casemiro, ele foi bem no Manchester United, jogando Premier League, isso aí é inegável. Mas uma atuação fraca. O Bruno Guimarães ainda fez ali o corredor direito várias vezes, apareceu algumas jogadas por ali, porque o Brasil não tem um jogador para encher aquele lado, o lateral era o Baines, que é um zagueiro. Então, coube ao Bruno Guimarães cair para aquele setor. Ele apareceu mais por ali, conseguiu fazer algumas jogadas no primeiro e no segundo tempo, como aquela bola cruzada que o Rafinha não conseguiu finalizar. Mas, de fato, o meio-campo mal, o gol, uma bola do Brahim Dias no meio dos zagueiros do Brasil, né? No meio da zaga, ali o Brasil dando muito espaço. No momento que o Marrocos, com mais posse de bola, já tinha deixado mais a bola com o Brasil, recuou, chamou e conseguiu construir a jogada para fazer 1-0. Então, realmente foi uma atuação muito fraca. Para mim foi o Carlo Ancelotti. Eu coloco o mau futebol da seleção brasileira na conta dele. Totalmente na conta dele. Segundo, você começar com o Igor Thiago, ok. Você vai tentar um modo de atacar, um cara grande dentro da área, um cara que cabeceia bem, forte fisicamente, mas não funcionou o primeiro tempo inteiro. Tira no intervalo e coloca o Endrick. Eu tiraria Rafinha e Igor Thiago no intervalo. E colocaria Endrick e Ryan no intervalo. Faria um ataque muito mais rápido, muito mais agressivo, muito mais jovem, muito mais empolgante, sabe? O segundo tempo, aqui no estádio, a torcida brasileira, a torcida de Marrocos também, no segundo tempo, eles podiam ter dormido. Eles podiam ter feito qualquer coisa, sair, comprar pipoca e voltar, que não ia mudar nada. Não mudaria o jogo em nada. E muito por responsabilidade do Carlo Ancelotti. Demorou para mudar, mudou mal, deixou o Rafinha os 90 minutos. O Rafinha não dominou uma bola, o Rafinha não deu um passe, o Rafinha não chutou uma bola. O Rafinha, ele perdeu todas as divididas. Ele não aconteceu pelo lado direito e depois centralizado foi pior ainda. E o Endrick aqueceu. O Endrick lembrou de Jorge Mendonça, né? Em 78. Aqueceu o segundo tempo inteiro e o cara não põe não põe o garoto, que no último jogo fez gol da vitória, que no penúltimo jogo entrou e desequilibrou. Cara, eu não sei o que passa na cabeça de treinador da seleção brasileira, porque não é só o Carlo Ancelotti, o Dorival Júnior fazia a mesma coisa com o Endrick. Qual é o problema? Falta coragem para colocar um garoto de 19 anos de centroavante titular da seleção brasileira? Ninguém tem peito de fazer isso. Um treinador ganhou várias Champions, todas as ligas europeias, jogou 2 Copas do Mundo como jogador, fez parte do grande time da Roma, grande time do Milan. Todo mundo esperando que a personalidade do Carlo Ancelotti fosse a diferença para a seleção brasileira, e nem ele tem peito de colocar o Endrick no jogo de Copa do Mundo? Isso aí me desesperou. Mais do que o Igor Thiago, Juca, me desesperou ver o Endrick no banco e não entrar no jogo. Isso eu fiquei desesperado. Cara, brincadeira esse Ancelotti, né, cara? Escala mal o time. Tô saindo da rádio aqui, ó, da TV Bandeirantes. Escala mal o time. Casemiro, há quanto tempo eu falo que esse cara não tem condições de jogar bola? Paquetá, vocês é dancinha do Paquetá, vai tomar no cu a dancinha do Paquetá. Vai se fuder a dancinha do Paquetá. Joga porra nenhuma. Ibanez, Igor Thiago, não. Vamos mudar. Bota o Danilo Santos. Bota o Danilo, bota o Luiz Henrique, bota o Ryan, bota o que o Endrick fez para essas pessoas aí? Eu não tenho entendimento, eu não consigo entender como é que o Endrick não joga, não entra. Então vamos ver contra o Haiti, que joga hoje contra a Escócia, né? Quem ganhar esse jogo é líder da chave. Agora é impressionante o seu Ancelotti, que não teve visão nenhuma de substituição. Vamos se fuder, vai. Constrangedor. Pra piorar essa bosta desse jogo, com a bosta de time que o Brasil fez, com a merda completa, tudo uma bosta, né? Um jogo de bosta, uma atuação inteira de bosta. A única coisa que dá pra tirar um pouquinho de hoje antes de mandar alguém tomar no meio do cu aqui
é que o Vini Júnior parece que resolveu entender que ele é protagonista. Parabéns, Vinícius Júnior. Tomara que a Virgínia tenha te dado uma dica. E você tenha percebido o seguinte, ó, mesmo se não der nada certo, eu sou o cara, eu sou o melhor do mundo, eu ganho dinheiro pra caralho, eu sou o pica e tal, eu tenho que chamar a bola, gritar com a torcida e o caralho, né? Então, parabéns, Vinícius Júnior. Bela estreia pela Seleção Brasileira aos 27 anos. Eu acho que a gente estava esperando ansioso esse momento de ver o Vinícius Júnior estrear na seleção. Era só isso que a gente queria, Vini. Ó, o Brasil empatou e tá todo mundo contigo. Olha que maneiro, Vini. Não precisa ganhar o jogo, não. Se tu correr, jogar a bola e pedir a bola pra você, tamo junto, Vini. Olha aí como que legal, tá todo mundo contigo. Olha que maneira, é só assumir a responsabilidade, entendeu? Eu sou o pica, eu sou o 01, eu sou o Vinícius Júnior, eu tenho que jogar bola e é isso aí, entendeu? Aí tu chama a responsabilidade, pode errar, Vini, mas chama a porra da bola, pede a porra da bola. Você é o cara, você é o jogador da seleção, pede a bola que tá todo mundo feliz contigo. Tá todo mundo puto com o time inteiro e você tá blindado. Por quê? Porque você pediu a porra da bola. Então a gente não tava maluco, a gente tava certo e você, teu staff de merda, tava errado o tempo inteiro. Né? Teu staffzinho, aquele bando de baba-ovo idiota que liga no patrocinador dos outros pra fazer mimimi e o caralho. Então, dito isso, minha diretoria, vamos pra resenha, que é o seguinte. Que vontade hoje de tomar um processo de alguém. Tenho vontade de mandar uns 10 tomar no cu hoje. Puta que pariu. Cara, o Brasil não jogou porra nenhuma e vamos partir direto pra falar a verdade. Se o Dorival Júnior, se o Lisca, nosso Lisca, se o Diniz escala esse time de bosta que o Ancelotti escalou hoje, que ele inventou, ele dormiu e sonhou com esse time e botou no campo, porque foda-se, né? Vamos combinar que foda-se. Tudo que tava rolando, foda-se. Né? Agora o Paquetá ponta direita, vamos de Igor Thiago, o Hendrick não é o cara que tá pedindo passagem, o Matheus Cunha titular na porra toda, eu saio do time, e o cara, foda-se, vou mudar o time todo que eu acordei hoje assim, vambora. Meu lateral direito, nunca jogou de lateral, bota o Ibanez, que eu tenho certeza. O Danilo, levei o Danilo que é meu amigo. Não tô entendendo, Ancelotti. Se o seu nome não fosse Ancelotti, se fosse outro, tu tava na merda hoje. Tu tava fudido pra caralho hoje, Ancelotti. Tu dá graças a Deus de você ser italiano e a imprensa brasileira ficar de 4 pra italiano. Porque senão tu tava fudido pra caralho com o time que você escalou hoje. Escalou um time completamente maluco da tua cabeça, sem nenhuma continuidade coerente com o que vinha sendo feito. E todo mundo ali olhando pra cara do outro, falando assim, bom, o velho sabe o que faz, afinal de contas, ele é um Ancelotti. Acho que hoje não funcionou muito bem. Marrocos merecia ganhar o jogo do Brasil. Essa é a verdade. O Marrocos foi melhor do que o Brasil e merecia ganhar o jogo do Brasil. Em determinado momento do jogo, o Marrocos tinha tido 3 ou 4 bolas de frente pro gol e graças a Deus eles não chutaram. Tá? Faltou a entrada do Hendrick na estreia da seleção na Copa do Mundo. Gente, o Brasil melhorou no segundo tempo. O começo foi péssimo. O começo da seleção brasileira melhorou no segundo tempo, mas o Hendrick merecia entrar pelo menos no meio do segundo tempo, até porque o Rafinha estava mal no jogo. O Rafinha não fez um bom jogo. Eu sei que o Ancelotti deve querer não tirar a confiança do Rafinha e do Vinícius Júnior, que são os caras da frente no Brasil, mas hoje faltou entrar o Hendrick. É o cara que tem estrela, é o cara que faz gol sempre que entra. E como o Rafinha não estava num bom dia, o Rafinha pode continuar sendo titular, mas saía no meio do segundo tempo para o Hendrick buscar uma chance. O Hendrick aproveita muito bem as chances que ele tem na seleção brasileira. Então hoje, como não foi um bom dia do Rafinha, ele merecia ter entrado, ele merecia ter tido uma chance. Achei o resultado ruim? Não. Não achei um mau resultado contra Marrocos. É um time forte. O Brasil melhorou no segundo tempo, mas eu acho que faltou o Hendrick ter um pouco de minutagem nesse jogo. Atuação medíocre da seleção brasileira na estreia da Copa do Mundo 2026. Primeiro tempo só deu Marrocos, domínio, totó, individualmente, fisicamente, coletivamente, colocou o Brasil na roda. A gente acabou dando sorte, entre aspas, que individualmente o Vini Júnior finalmente deu ar da graça e empatou o jogo. Porque pelo nível de atuação, não só o que Marrocos jogou e o que o Brasil deixou de jogar, foi um amasso e o primeiro tempo foi feito para Marrocos vencer por mais gols de diferença. Fomos para o intervalo 1-1, Marrocos naturalmente cansou e o Ancelotti, que eu venho falando no Jogo Aberto, na Rádio Bandeirantes, que está perdidinho. Se não for paneleiro, não volta mais Casimiro, não volta mais Ibanez, por mais que tenha o Danilo, muda a formação tática, não tem lateral para jogar, não coloca lateral para jogar. O único que talvez tenha se salvado, Bruno Guimarães para entrega e dedicação e o Douglas Santos, que praticamente não errou nada, ficou mais a parte defensiva para evitar qualquer tipo de problema. No mais, Paquetá, Igor Thiago, Casemiro, Rafinha ter jogado os 90 minutos
foi, assim, tapa na cara da população brasileira. Com os jogadores pedindo passagem. Que panela é essa? Com o Ryan à disposição. O Endrick, o Ancelotti odeia o Endrick, não coloca o moleque pra jogar. Onde já se viu? Espero que o Brasil possa melhorar, porque agora vai ficar pro saldo de gols. Depois do empate, quem sacola mais Haiti e Escócia termina na primeira colocação do grupo na Copa do Mundo. Mas a primeira impressão do Brasil na Copa, como eu já esperava, e venho falando aqui no Jogo Aberto, Rádio Bandeirantes, nível de atuação medíocre, assim como o trabalho do Ancelotti desde que chegou à seleção brasileira. Concordam? Comenta aí. Veio a coisa, hein? Estreia do Brasil, olha, um empate não era um resultado que tão surpresa assim, afinal o Marrocos tem uma boa seleção. O problema não foi o empate, o problema foi a postura da seleção brasileira. Um primeiro tempo simplesmente horroroso, os primeiros 20, 25 minutos assim, uma coisa decepcionante. Casemiro, que atuação ruim do Casemiro, Ibanez, Igor Thiago, Paquetá. Olha, como eu falei, o empate não era uma coisa assim tão impossível de acontecer. O problema era como empatou. E no segundo tempo, mas melhorou. Melhorou naquelas, né? Você tira 0 numa prova, tira 2 na outra, você melhora, mas você não passa de ano. O que salvou foi o Vini Júnior fazer um golaço, mas assim, a seleção brasileira muito ruim, muito decepcionante. Agora tem que fazer um saco de gols no Haiti. Se ele começar o próximo jogo com o Casemiro, aí é pra largar. Mas é o sistema... Aí mas não pode ser o Casemiro. Aí é pra largar. Aí é pra largar. A formação tática que ele usa, o 4-4-2 ou 4-2-4, como você quiser falar, ela dá essa brecha. As linhas precisa mudar, então. Então, as linhas estão muito... A gente não tem cobertura de nenhum jogador pro outro. Os jogadores estão muito espalhados. A posse de bola é fraca. A partir do momento que a gente tenta usar os jogadores entre linhas, não funciona. Eu entendo o que você está falando, mas em 22 a gente também tinha 4 atacantes no nosso time. Tudo. Era Neymar, que marca pouquíssimo. Vinícius Júnior, que marcava muito menos do que marca hoje. Rafinha e Richarlison. E não funcionou. Não, mas a gente tinha muito mais controle de jogo. A gente conseguia ter muito mais posse. A gente foi eliminado pelo Croácia, sim. Eu não sei se a gente mas a gente tinha muito mais controle de jogo. Não sei se era muito mais controle. A gente tinha uma defesa muito mais consistente, muito mais eficiente. Eu acho que a gente tinha um time mais jovem, que era mais combatível. Eu não sei se a gente tinha mais controle. Gostaria de saber o porquê o professor Ancelotti não dá uma oportunidade para o Endrick. Haja visto, o Endrick ele entra no segundo tempo do jogo no Maracanã contra o Panamá e juntamente com seus companheiros que entraram, mudaram completamente o jogo do Brasil. O Endrick entra no jogo contra o Egito e muda completamente. Gente, todos os jogos. Ele tem uma estrela. Eu falei com o André, falei assim, gente, nem que seja 7 minutos, tem que colocar o garoto, porque o garoto tem estrela. A bola tava passando ali, não chegava tanto, mas a bola tava passando, cara. Você tem que ter um jogador que faça gols na seleção brasileira. Eu não fiquei surpreso, porque a partir do momento em que o técnico da seleção brasileira, na entrevista coletiva de ontem, abriu claramente a possibilidade para que a seleção brasileira tivesse menos ideias no jogo de hoje, tivesse menos iniciativa, tivesse menos clareza, porque essa é a tradução para o que o Ancelotti disse em português, né? Mas em termos futebolísticos, digamos assim, quando ele abre a porta para a seleção brasileira esperar Marrocos, jogar com inteligência eventualmente no espaço, ele deixa claro que na cabeça dele a seleção brasileira não tinha condições de se impor no jogo de hoje. Então eu não fiquei surpreso, eu fiquei pior do que surpreso, eu fiquei absolutamente aterrorizado. Eu considero a primeira meia hora do jogo os piores 30 minutos da seleção brasileira numa Copa do Mundo desde aquela tarde fatídica em Belo Horizonte, que muita gente prefere não lembrar, mas eu acho que precisa ficar sempre marcada. O futebol nem sempre acompanha esse tipo de desequilíbrio com reflexo no resultado. E de fato, como o Birner, acho que foi o Birner que pontuou, o Alisson não fez nenhum milagre, o Brasil não levou 3 bolas na trave, etc. Não, de fato não. Mas a superioridade em campo e a maneira como a seleção brasileira mostrou-se mais do que receosa, em determinados momentos, talvez com medo mesmo, me deixaram assustado. É isso aí, rapaziada. Quero saber a sua opinião, pô. De verdade, o Casemiro não dá, rapaziada.
O Casemiro é cansado, chega atrasado. Pelo amor de Deus, que jogador patético, mano. Cavalo cansado. Nossa, se fosse cavalo já seria sacrificado, pessoal. Ô, e o Paquetá, hein? O Paquetá é ridículo, mano. Ô, essa mãozinha do Paquetá, ele fica assim, né? Jogando e vai dando uns toques. Mano, no fundo do meu coração, eu tenho uma raiva do Paquetá, rapaziada. Vocês não tá ligado, mano. Mano, a raiva que eu sinto do Paquetá vem do fundo do meu coração, tá ligado? Tá impregnado, mano. Aquela mãozinha dele assim, os toquinhos. Pô, mano, ô, vai pra cima, joga que nem homem, pô. Não tem como, mano, jogar desse jeito, pô. Agora o Carlo Ancelotti não coloca o Endrick, mano. Ô, o Carlo Ancelotti, mano, alguém fala, por favor, mano, pra ele colocar o Endrick e o Ryan. Tem que colocar o Endrick e o Ryan, mano. Se é o Endrick e o Ryan, não dá, pô. Não tem como vir o Rafinha, aquele Igor Thiago, o cara perdeu o gol, mano, na cara do gol, mano. Não dá, rapaziada. De verdade, o coração não aguenta, mano. Ó, o zagueiro Ibanez não acompanha. Nossa senhora, velho. O goleiro, e o nosso goleiro? Pelo amor de Deus. O goleiro não sai, não fica. Fica no gol, goleiro. Ou sai, mano. Ele fica... Oh, meu Deus do céu, esse Alisson é patético, mano. Mano, eu vou ter um infarte, rapaziada. Vou ter um infarte, mano. Eu não vou conseguir aguentar, não, até o final dessa Copa, não, mano. O Brasil, mano. Rapaz do céu, mano. Ó, coloca o Endrick, mano. O Endrick pedindo. Mas é isso aí, rapaziada. Comenta o que você achou. O que você acha do Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior fez um golaço, hein? Jogou pra caramba, hein, mano. Nossa, que golaço ele fez. Mas, porém, não foi o suficiente, né? Deu até sono no jogo do Brasil, mano. O que o Paquetá tá vendo de passe é algo que eu não entendo, rapaziada. Mas é isso aí, certo? Deixa seu like, se inscreva no canal. Assim o YouTube vai recomendar pra mais pessoas. Se puder hypar o vídeo, pessoal, fica do lado dos comentários. É de graça e eu vou ficar muito agradecido. Tamo junto, seu lindo. E é só o começo.